Nós então celebramos hoje a festa de São Bartolomeu, que se confunde com São Natanael. Dizem os historiadores que Natanael e Bartolomeu eram a mesma pessoa. E é muito curiosa a vocação de Natanael, de Bartolomeu. Ele era natural da Galileia, como os outros discípulos, os apóstolos, melhor dizendo. E Filipe, que havia encontrado com Jesus, admirado com a pregação de Jesus, com a pessoa de Jesus, era amigo de Natanael. E chega ele, nós encontramos aquele de quem falavam os profetas e Moisés. E é Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Então Natanael disse: por acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe diz: vem, vamos ver. Vem, você vai conhecer. Então Filipe leva Bartolomeu para conhecer Jesus. Quando Jesus vê Bartolomeu, na mesma hora, Jesus diz: esse é um autêntico israelita. Nele há muita sinceridade, dele não tem engano nenhum. Ele é muito sincero. E Bartolomeu fica meio assustado, admirado: mas de onde é que o senhor me conhece? Aí Jesus disse: desde que você estava lá na árvore, embaixo da árvore, e quando Filipe te chamou, eu já te conhecia. E Bartolomeu, admirado com aquilo, e diz assim: o senhor realmente é o Filho de Deus, é de Deus. E Jesus disse: porque eu disse isso, você fala essas coisas, mas você vai ver o filho do homem rodeado de anjos, subindo e descendo e rodeando. E ele então deixa tudo e segue Jesus. Mas é interessante esse elogio que Jesus faz a ele. Você é um homem sincero, um homem franco, né? Isso porque nós precisamos ter, como início da nossa vida de cristãos e nossa vida espiritual, é a sinceridade, a reta intenção em fazermos todas as coisas. Muitas vezes nós até fazemos coisas, tomamos decisões que não são muito boas, mas o que Deus quer de nós, primeiro aqui, o nosso coração. Temos reta intenção em fazermos tudo bem. E quando vamos fazer as coisas, fazemos para agradar a Deus, em primeiro lugar. Quando fazemos as coisas com reta intenção, mesmo que não deem certo muitas vezes, Deus vai usar daquela nossa reta intenção e vai tirar daí para nós um bem maior. Então é muito importante e necessário termos sempre reta intenção em tudo aquilo que nós fazemos. Esta sinceridade, e sobretudo a sinceridade na busca da verdade, e uma vez alcançando a verdade, no abraçarmos a verdade, isso é que Deus quer de nós. E é até uma obrigação nossa, uma obrigação que todo ser humano tem, de buscar a verdade sinceramente. E uma vez abraçando a verdade, conhecendo a verdade, abraçar a verdade e não negar essa verdade. Por isso, se nós realmente temos essa sinceridade, Deus nosso Senhor vai nos conduzir para encontrarmos a verdade e aí poder fazer a sua obra em nós. Foi o que aconteceu com Bartolomeu. E ele então começou a acompanhar Jesus, viu todos os milagres, viu o que Jesus fazia, acompanhou as suas pregações. Depois, na última ceia, estava lá também, foi ordenado o bispo, né? Os apóstolos são os bispos hoje são os sucessores dos apóstolos. Esteve com Jesus depois da ressurreição. Quando Jesus aparece no lago, ele estava lá também, depois da ressurreição. Depois Jesus sobe ao céu, ele vai pregando por toda parte, pregou principalmente na Índia. A Índia, naquela época, não era a Índia que nós conhecemos hoje, era toda aquela região da Arábia. Ali era a Índia, tinha uma extensão muito maior, inclusive a Índia hoje. Ele pregou, converteu muita gente, fundou comunidades. Diz a tradição que ele levou o Evangelho de São Mateus, já escrito, lá para a região da Armênia. E lá na Armênia,
ele foi preso e arrancaram-lhe a pele e depois ele foi decapitado. Assim foi martirizado São Bartolomeu. A leitura que a igreja nos coloca hoje com relação a São Bartolomeu é a leitura de São Paulo aos Coríntios, que fala uma coisa muito importante para nós que somos membros da igreja. Nós constituímos um corpo, o corpo de Cristo, sendo cada qual de vós, diz São Paulo, um de seus membros. E Deus constituiu, nós somos membros do corpo de Cristo, e nos constituiu com diversos carismas, diversos dons, que nós devemos colocar a serviço desse corpo de Cristo que é a igreja. Por isso São Paulo desenvolve, não pode um membro do corpo ter inveja do outro, não pode um membro do corpo dizer, eu não preciso de ti, como ele disse lá, o dedo não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de ti, o nariz não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti, porque todos somos membros de um corpo só. Esse corpo é a igreja. Cristo é cabeça desse corpo e nós somos os membros. E como membros desse corpo devemos estar muito unidos, muito interligados entre nós e com a cabeça, que é Jesus Cristo, para que assim possamos todos juntos trabalharmos pela obra da nossa santificação e da santificação dos nossos irmãos. Na igreja existe um princípio muito importante de que todos nós somos responsáveis pela igreja. É o chamado princípio da corresponsabilidade. Responsável pela igreja não é só o Papa. Todo mundo coloca no Papa toda a responsabilidade. Ou não é só o bispo na diocese. Ou não é só o padre. Responsável pela igreja é cada fiel. Como diz o Concílio Vaticano II, incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé. E quando você é batizado, naquele momento passou a ser membro desse corpo de Cristo e passou a ser também responsável pela igreja. Cada um no seu campo de ação. O Papa é responsável como princípio e fundamento da unidade na igreja para todo mundo. O bispo na sua diocese, o pároco na sua paróquia como pastor, mas cada um na sua função. Como pai de família, você é responsável pela igreja ali, pela sua igreja doméstica. Como mãe de família, de trabalhar junto com o seu esposo na educação dos seus filhos. Como casal, ser na igreja e no mundo, dar ao mundo essa visibilidade que você e você como casal, como homem, como marido, como esposa, de ser essa presença da união de Cristo com a sua igreja, dando testemunho desta união de Cristo com a igreja, pela união entre você e sua esposa, entre você e seu esposo. E em todos os sentidos, cada um, no seu campo de ação, é responsável pela igreja. Então a igreja vai estar onde cada um estiver, porque onde cada um estiver, vai estar ali o corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Esse princípio de corresponsabilidade deve ser assumido por cada um de nós. E não podemos achar que a igreja são os outros é que são responsáveis. De modo que quando eu faço uma coisa boa, quando eu faço uma boa ação, toda a igreja lucra com isso. Toda a igreja, porque eu sou membro desse corpo que é a igreja. Quando eu faço uma má ação, quando eu dou um mau exemplo, toda a igreja sofre com isso, porque eu sou membro de um corpo só. Imagine se eu furo o meu dedo, pequenininho, todo o meu corpo vai sofrer, todo o corpo. Se eu estou caminhando e tropeço numa pedra e machuco o meu pé, todo o corpo vai sofrer. Imagine, por exemplo, quando a gente tem dor de ouvido. Eu me lembro quando era criança, quando tinha dores de ouvido. Eu, muitas vezes dormia na rede e ficava aquele ouvido lá, aquele frio terrível, né? E que dificuldade, não dormia. O corpo todo sofria, no dia seguinte estava chorando, todo o corpo, uma dor de ouvido. A mãe vinha lá, dava um remedinho e tal, melhorava o ouvido, todo o corpo melhorava. Assim é a igreja. Assim é a igreja. Quando um membro está bem, todos estão bem. Quando um membro vai mal, todos sofrem com ele.
Por isso diz São Paulo: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, porque todos somos membros de um corpo só. Isso deve nos levar a uma grande união entre nós, sobretudo porque o que nos une é a nossa fé, o que nos une são os sacramentos que recebemos, e dentre eles o que é o centro da nossa unidade na igreja é a Eucaristia. Todos recebemos o mesmo Cristo, todos comungamos do mesmo corpo e sangue de nosso Senhor. E por isso, entre nós, temos que trabalhar muito pela unidade e pela construção da igreja, pelo crescimento da igreja, né? Uns com os outros, acolhendo, alegrando-se com o outro, participando das suas dores, dos seus sofrimentos, perdoando se o outro tem alguma coisa contra nós, relevando muitas vezes os seus próprios defeitos, vivendo a caridade, que na verdade é o próprio Deus presente em nós. Portanto, como membros desse corpo, vivamos este compromisso com o nosso Senhor. É exatamente esse programa que São Paulo nos coloca hoje. Ele diz que cada um tem uma missão, nem todos fazem tudo, nem podem. Nós todos trabalhando nesse corpo que é a igreja, dando a sua contribuição, todos vão assim trabalhar pelo todo. E unidos pela caridade. A igreja é comparada a o templo, né? Vocês veem que a igreja tem as colunas. Essas colunas são os ministros da igreja. Mas tem os tijolos. Os tijolos são todos os fiéis, cada um é um tijolinho. Se eu arranco um tijolo, aí fica um buraco. Se ele não participa, fica um buraco lá. Imagina a parede bonita e tem um buraco lá. Por ali entra frio, entra chuva, entra bicho, poeira, porque ele não está lá. Assim também você. Se você não tem essa participação, vai ficar lá um vazio. E a igreja vai ficar sem você lá. Vai ficar um vazio. Só que os tijolos são unidos pela massa, né, que une. Essa massa é a caridade. Ela que nos une. Para nós edificarmos juntos a igreja, buscando o céu. Então é nessa caridade que a gente vai se sustentando uns aos outros. Essa caridade, na verdade, é Deus em nós, viver Deus em nós, entre nós, para alcançarmos o céu e buscarmos o céu. Portanto, como discípulos de Cristo, honramos hoje São Bartolomeu e procuramos seguir o seu exemplo na sinceridade, na verdade, na caridade, comprometidos com a igreja, como membros ativos da igreja e cumprindo assim na nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então de pé professar a nossa fé, rezando juntos